Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje trataremos de um tema muito bom, que é uma playlist, uma série de no mínimo 82 vídeos curtos, mas pretendemos que ele tenha algum fim útil para quem desejar. Essa lista de vídeos se chama Taoísmo e Espiritismo, do caminho por dentro e do caminho por fora e seus encontros. Ou do caminho por dentro e por fora e seus encontros. Nosso objetivo é trazer uma relação entre o taoísmo e o espiritismo. E o que nós fazemos não é uma invenção nossa. O próprio Allan Kardec já fez estudos sobre o taoísmo, já fez sobre o druidismo, já fez sobre o Islã e tantos outras, vamos dizer assim, tradições filosóficas e religiosas. Então, nós vamos iniciar essa série de vídeos. Por que taoísmo e espiritismo? Porque por dentro e por fora e os seus encontros. O taoísmo, nós veremos mais para frente, está todo concebido no caminho por dentro, na realização interior, na relação de si consigo mesmo, em primeiro lugar e fundamentalmente. O espiritismo trata do caminho por dentro e trata do caminho por fora. Mas, para aqueles que apenas leem de forma superficial, só vão enxergar o caminho por fora. O movimento espírita brasileiro, assim como o movimento espírita mundial, está todo ligado ao caminho por fora, por causa principalmente dos grandes espíritos que vieram no século XX, muitos ligados, a grande maioria filosoficamente ligados à tradição da Igreja Católica, cunharam no caractere dos espíritas, no movimento espírita, o caminho por fora. De modo geral, sempre mandam fazer. Acenda a luz, apaga a luz, levanta, abaixa, perdoa, faça isso para que você ganhe aquilo. Faça aquilo porque senão você vai sofrer assim. Então, peça desculpa, não fale palavrão, sempre mandando fazer. E as pessoas executam esses ensinamentos sem se dar conta de qual é a natureza dessa ação. Muitos estão trabalhando, mas não estão progredindo do ponto de vista do espírito. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, caminhando por fora, você também pode progredir. Mas quem é desperto, caminha por dentro. O espiritismo traz muito do caminho por dentro. Mas, de modo geral, os espíritas estão mais preocupados pelo caminho de fora. Nós vamos ver isso mais para frente. Lao Tse foi um filósofo, escritor da China antiga, conhecido como autor do livro Tao Te Ching. É o fundador do taoísmo filosófico e é considerado uma divindade. Essa ideia de divindade veio posterior e é muito comum quando alguém de um nível intelecto-moral muito avançado vem conviver conosco, temos a tendência a divinizá-los, assim como aconteceu com Jesus, com Buda e tantos outros, se tornam divindades, porque nós achamos que eles estão tão diferentes de nós que só pode ser uma divindade. O nome Lao Tse não é o nome dele. Lao significa maduro, assim como Mahatma significa grande alma. Mahatma não é o nome dele, como Cristo não é o nome dele, como Buda não é o nome dele. São títulos que têm um significado. Então Lao, maduro, Mahatma, grande alma, Cristo, enviado, e Buda, desperto. Então
Lao Tse é um título, o nome dele mesmo não é esse. Uma coisa interessante, na época de Lao Tse, as pessoas não chamavam os seguidores de Lao Tse de taoístas, chamavam apenas de pessoas que seguiam a fórmula secreta. Então tinha um nome, a fórmula secreta, os seguidores da fórmula secreta. Este símbolo é o mais famoso do taoísmo, que é o Yin Yang, que trata dessas polaridades que estão presentes em todas as coisas. Nós vamos mais para frente tratar desse assunto, eu não vou entrar agora, mas esse símbolo todo mundo conhece, já viu de alguma forma. Taoísmo, por que taoísmo? Porque é o estudo do Tao. E o que é o Tao? Tao significa caminho. Apesar de ser caminho, ele é ao mesmo tempo o andar no caminho. O caminho que é um caminho sem caminhos. Nossa, porque não é um caminho que a gente caminha fisicamente. Isso é por isso que é um caminho sem caminhos. Então, a primeira linha do Tao Te Ching diz assim: Tao que Tao Fei Chen Tu, ou que significa o tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. Então, aquele ser que você quer pronunciar não é o verdadeiro ser. Porque se você pronuncia, você já está limitando e querendo falar sobre aquilo que você não conhece. Então, ela pode ser traduzida como o caminho a ser seguido. Não é o caminho eterno e duradouro. Então, como podemos trilhar esse caminho que não pode ser trilhado no sentido mundano? Ao estudar os ensinamentos e executar as práticas que Lao Tse nos oferece, somos capazes de criar a própria trilha, o próprio caminho, a própria jornada interior. Por isso que cada um de nós tem um caminho a seguir. Somos individualidades milenares com as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Então cada um de nós tem um caminho a trilhar, um Tao a trilhar dentro do Tao que é a natureza e o Tao que é a causa de todas as coisas. Então a palavra às vezes ela confunde nesse sentido, né? Mais para frente nós vamos ver qual é a relação disso com o espiritismo. Então, se a gente pudesse resumir do ponto de vista espírita, poderíamos dizer que também o Tao é o resumo da lei natural. É mais do que isso, porque tem o Tao que não pode ser pronunciado, que é o ser. O Tao é o resumo da lei natural. Então, isso a gente vai entender também. O que se deve entender por lei natural? Segundo o Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o caminho que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Assim também o taoísmo fala que o objetivo maior é entender a natureza para se harmonizar ao Tao. Quanto mais nos harmonizamos ao Tao, mais alcançamos aquilo que buscamos alcançar. Para o espiritismo, não existe o sobrenatural. E, para os taoístas, o Tao não transcende o mundo. O Tao é a totalidade da espontaneidade ou da naturalidade de todas as coisas. Cada coisa simplesmente o que é e faz. Por isso o Tao nada faz. Não precisa de o fazer para que tudo que deve ser feito seja feito. Mas, ao mesmo tempo, tudo que cada coisa é e faz espontaneamente é o Tao. Por isso, o Tao faz tudo ao fazer nada. Então, parece confuso, mas nós vamos tentar trazer do ponto de vista espírita para entender. Assim como o Tao, o espiritismo contempla a dimensão teísta e deísta. Isto é,
existe o ser que criou todas as coisas. Alguns argumentam, se Deus criou todas as coisas e a criação de Deus é perfeita e imutável, Deus não precisa agir, porque tudo que existe está perfeitamente colocado para a nossa felicidade. O Espiritismo contempla isso também. E existe a outra interpretação de que Deus age também no universo. E o Espiritismo também contempla essa concepção. Por isso que o Espiritismo contempla a dimensão teísta e deísta. Então, ao enxergar essa fala, o tal não faz nada e ao não fazer nada faz, e quando as coisas acontecem espontaneamente é o tal fazendo. Isto é, as leis existem para nos harmonizarmos com ela, mas também existe a ação que pode ser feita espontaneamente para algum determinado fim. Então, ela faz e não faz. Então, Deus, ele age diretamente, porque é um atributo dele poder agir, mas as suas leis são perfeitas para que ele possa, através de suas leis, nós nos harmonizarmos com ele e assim, consequentemente, alcançarmos a felicidade. O Espiritismo não é uma religião. Kardec afirmou isso do ponto de vista filosófico em 64, em 68, Santo Agostinho também, mas ele está falando que não é religião no sentido mais mundano, né? Que assim como o próprio Lao Tse, assim como o próprio Buda, pensaram nas questões fundamentais, mas os seus seguidores têm as suas dificuldades e naturalmente começam com práticas e ritos, etc. Assim acontece com todas as religiões. Jesus também simplesmente ensinava, mas se a gente for pegar os seguidores de Jesus 2000 anos depois, alguns passam 100% do seu tempo a práticas exteriores. Isso é uma questão natural. E o tal está além da religião também. Então, o taoísmo é um caminho de profunda reflexão e aprendizado da natureza, sendo essa considerada o maior mestre de todos. Então, o objetivo é se harmonizar com o Tao. O objetivo é nos harmonizarmos com a lei natural. Linguagens diferentes para a mesma coisa. Gerou muita influência, como no I Ching, na medicina chinesa, na meditação, no Feng Shui, no Tai Chi, na alquimia interior, astrologia e tantas outras coisas que o taoísmo, o pensamento taoísta influenciou, ou até mesmo no budismo. E o livro, o Tao Te Ching, é uma jornada para o caminho perfeito. Foi concebido como um caminho de 81 passos. Nós trataremos cada um desses passos. Um passo para cada verso, ou aforismo, ou poema, ou ensinamento, não importa. São 81 lições que nós vamos trabalhar. Podemos conhecer essas descrições como atributos que gostaríamos de alcançar em nós mesmos. Essa é uma questão fundamental. Sempre em nós mesmos. É o caminho por dentro. Cada passo nos torna mais próximos da compreensão do Tao e de nosso lugar dentro dele. Assim como um conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita vai nos mostrar que o objetivo é que nós, cada vez mais, nos alinhemos com a lei natural, consequentemente alcancemos a felicidade. E muito interessante porque de onde veio essa ideia de falar sobre o Tao? O próprio Allan Kardec já tratou de várias tradições filosóficas e religiosas, como o druidismo, como o Islã, como tantas outras tradições. E o taoísmo também foi tratado, o budismo. Allan Kardec tratou de todas essas tradições. E aí vamos ver o que Kardec fala, principalmente
refletindo sobre alguns dos ensinamentos de Lao Tse, que mais para frente nós vamos tratar dele, que é um ensinamento muito interessante, que o Lao Tse diz: ao homem bom, trate com bondade, ao homem mau, trate-o com bondade. E aí o Kardec vai falar, essas máximas correspondem ao que chamamos de indulgência e caridade. O Espiritismo, em nos mostrando que o progresso é uma lei da natureza, precisa melhor esse pensamento, em dizendo que é preciso tratar o homem virtuoso como podendo e devendo um dia, em consequência de suas existências sucessivas, tornar-se virtuoso, do que devemos lhe oferecer meios, em lugar de relegá-lo aos párias da condenação eterna, e em pensando que nós mesmos talvez tenhamos sido piores do que ele. Então Kardec aqui já traz um pensamento sobre as instruções de Lao Tse, mas ele vai muito além, e nós vamos ver isso aqui hoje. Livro dos Espíritos, pergunta 622. Se nós estamos tratando que Lao Tse, segundo a tradição, tirou de si mesmo essas reflexões muito profundas, o Livro dos Espíritos nos explica isso. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. E em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Então, a verdade, as leis naturais, elas sempre foram reveladas por muitas almas que vieram à Terra. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, não é que a revelação, quando a gente fala daquela, da terceira revelação, aquilo ali ele está fazendo uma reflexão, e na verdade não foi nem do próprio Kardec, foi do espírito, que é um espírito judeu, Mardoché, falando da tradição judaico-cristã. Mas quem estudou o caráter da revelação espírita vai entender exatamente o que a 622 está ensinando aqui. Que sempre existiram homens em todos os tempos trazendo esta lei, revelando esta lei. Presta atenção agora no que o Kardec vai falar. Toda a doutrina de Lao Tse respira a mesma mansidão, o mesmo amor pelos homens, unidos à elevação extraordinária de sentimentos. Sua sabedoria se revela, sobretudo, na passagem seguinte, na qual ele reproduz o célebre axioma da sabedoria antiga: conhece-te a ti mesmo, sem que tenha tido conhecimento da fórmula de Tales. É exatamente o que a própria questão 622 já tinha nos dito. Então, esse conhece-te a ti mesmo está nesse poema que nós, mais para frente, vamos desenvolver, mas nos ensina Lao Tse. Aquele que conhece os homens é instruído. Aquele que se conhece a si mesmo é verdadeiramente esclarecido. Aquele que subjuga os homens é poderoso. Aquele que doma a si mesmo é verdadeiramente forte. Aquele que realiza as obras difíceis e meritosas deixa uma lembrança durável na memória dos homens. Aquele que não dissipa sua vida é imperecível. Aquele que morre e não é esquecido tem uma vida eterna. Então, essas reflexões, Kardec sintetizou ali no axioma: conhece-te a ti mesmo. E é o caminho por dentro, olha lá. Quem instrui o outro, legal, mas aquele que conhece a si mesmo para dentro é verdadeiramente esclarecido, porque é o objetivo. O progresso é solitário, individual e intransferível. Então, sempre para dentro. Kardec continua discorrendo sobre Lao Tse e sua doutrina. Presta atenção agora, que ele vai mais profundamente agora.
A verdadeira religião, disse necessária a salvação, deveu começar com o gênero humano. Então a ideia de que a salvação é Jesus, a salvação é Buda, não, a salvação no sentido de que alcançar essa plenitude, alcançar essa felicidade, ela deveu começar com o gênero humano. Então a necessidade de se harmonizar com a lei natural, ou, segundo a linguagem taoísta, se harmonizar com o Tao, ela começou com o gênero humano. Pronto. Continua Kardec. Ora, uma vez que é essencialmente una, como a verdade, como Deus, a própria religião primitiva já era o cristianismo. Preste atenção agora que precisamos de um entendimento do que é o cristianismo segundo Allan Kardec. Para Allan Kardec, o cristianismo é o conjunto das leis morais, que está dentro das leis naturais. Então, se você entender cristianismo como as leis morais, ok? Que são as leis perfeitas para a nossa felicidade, ok? Podemos chamar de cristianismo tudo aquilo que revela essas leis morais. Por isso que ele falou, a religião primitiva, a verdadeira, que são as leis naturais, a religião verdadeira são as leis naturais, ok? E religião não no sentido que nós entendemos de religar a Deus, porque esse é um conceito muito acanhado. Ninguém se desliga de Deus, né? O tal está aí, a natureza está aí, nada está desligado de Deus. Isso é um conceito ainda de punição, de castigo e recompensa, que é uma outra tradição religiosa. Então, ó, já é a religião primitiva, desde todo o tempo, já era cristianismo. Peraí, ele está falando que existe cristianismo milhares e milhares de anos antes do Cristo, porque o cristianismo não é a palavra do Cristo. A palavra do Cristo veio trazer o conhecimento da lei natural, que o Espiritismo chama de lei natural, e que Jesus simplesmente ensinava. Ele não formulou como lei natural, mas é apenas uma questão de tempo. Nós estamos em tempos diferentes e vamos dar nomes diferentes para as coisas, ok? Aí continua ele. Do mesmo modo que o cristianismo, desde o Evangelho, é a religião considerada consideravelmente desenvolvida. Então ele está dizendo que cristianismo já é desde sempre. Como ele também trata a palavra espiritismo da mesma forma. O espiritismo existe desde tudo sempre. Por quê? Porque o espiritismo é o entendimento das leis naturais, em especial. O espiritismo trata também das leis morais, mas também já trata de algumas leis, que as relações dos espíritos com o mundo corporal, então, que é a ciência espírita. Então, quando ele fala espiritismo, podemos até trazer várias passagens da Revista Espírita que outros espíritos chamam todas essas tradições, ou pelo menos ideias de tradições, como o espiritismo. Então é um entendimento muito mais profundo do que esse entendimento da tia Teteia que as pessoas estão ali, ok? Presta atenção no pensamento de Allan Kardec. Não se veem expostos nesta série de ensinamento os próprios princípios que servem da base do espiritismo? Presta atenção no que ele está dizendo. Os ensinamentos que Lao Tse trouxe 600 anos antes de Jesus são os próprios princípios que servem de base do espiritismo. Por quê? Porque a lei natural é a mesma desde todos os tempos. Desde todos os tempos, Deus confiou o homem de escola que vieram revelar essa lei. Por isso que o Espírito de Verdades fala: recolhi em feixes o bem esparsos na humanidade. Isto é, os conhecimentos já estão aí, ok? Como, no entanto, o único ponto, uma leve tendência panteísta que ele enxerga nos ensinos de Lao Tse, mas ele faz uma ressalva, olha lá. Não distinção, ou antes a identificação da criatura santificada com o Criador.
tendência que, se ela é viciosa, pode ser da influência do meio que ele vivia, ou, quem sabe, também um problema de tradução ou interpretação do pensamento de Lao Tse. Então ele está dizendo, pode ser até que essa tendência panteísta, ela veio que das cópias e recópias, ou de uma forma de tradução. Nós vamos ver isso mais para frente. Se a gente for pegar para o português 4 traduções, nós vamos ver que são 4 pensamentos diferentes. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, imagine com o passar de 2.500 anos. Né? Olha só o pensamento. Continua Kardec. Se, pois, assim está averiguado, Lao Tse, recolocado pelos séculos, entre essas vozes poderosas de sabedoria e de razão, que as leis providenciais e naturais, ou tal aí, das sociedades humanas fazem surgir de certas épocas, para protestar energicamente contra um estado de dissolução social e conduzir os espíritos aos destinos eternos do gênero humano. Se a sua doutrina pode ser a base da verdadeira religião, a qual, assim como vimos, sendo necessária a salvação, ela deveu existir desde todos os tempos. Então ele está dizendo, a doutrina de Lao Tse é a base da verdadeira religião. Por quê? Porque Lao Tse tentou, dentro do seu conhecimento, alcançar a lei natural, que ele chamou de tal. Mas ela deve existir todos os tempos, porque a vida existe desde todos os tempos, a natureza existe desde todos os tempos, e assim, logicamente, aquele que conseguiu observar, alcançou desde todos os tempos. É o que nós podemos ver também no pensamento do espírito Bernardin, lá na Revista Espírita de 1862. Olha lá que ele diz. Falamos, meu amigo, presta atenção, olha o que o espírito está falando. Falamos, meus amigos, do espiritismo sob o ponto de vista religioso. Agora que está bem estabelecido que não é uma religião nova, mas a consagração dessa religião universal, da qual o Cristo colocou as bases e que hoje vem levar ao coroamento, encarar o espiritismo do ponto de vista moral e filosófico. Novamente ele está dizendo que quando fala cristianismo, são os conjuntos das leis naturais que devem existir desde todos os tempos. Então quando fala espiritismo, conjunto de leis naturais que existiram desde todos os tempos. Ok? A doutrina espírita é um olhar sobre essas leis naturais. Ela abrange e concebe todas as leis naturais? Não. Com o passar do tempo, com o progresso moral e intelectual nosso, talvez um novo conjunto de leis naturais possam ser reveladas e vão dar um outro nome, mas continuará sendo espiritismo. Não importa se chamar de azul, né? O azul existiu desde todos os tempos, que na época foi chamado de espiritismo, ou cristianismo, ou taoísmo, não importa. São as leis naturais que os grandes sábios vieram revelar. Continua Kardec, presta atenção. Uma vez que os princípios filosóficos do espiritismo não são, em substância, senão os de Lao Tse, presta atenção, vou ler de novo. Uma vez que os princípios filosóficos do espiritismo não são, em substância, senão os de Lao Tse, não se pode considerar a verdade da doutrina espírita como provada moralmente fora dos ensinamentos do Cristo, olha lá, confirmando aquilo que eu estou falando. Isso é, os ensinamentos do espiritismo estão em Lao Tse. Olha, está provado que a moral do Cristo, que é a moral que o espiritismo ensina, já era ensinada antes e fora dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é um grande
revelador dessa lei, mas ele não é o único revelador desta lei. Essa é uma questão fundamental. O que difere de Jesus para os outros é a envergadura intelecto-moral que ele alcançou, que outros não alcançou, mas para o nosso entendimento, o nível que eles estão é suficiente para todos nós. Ok? É o mesmo que você entender assim. Existe um pós-doutorado, um doutor e um mestre vai ensinar no ensino médio. Para o aluno do ensino médio não vai fazer diferença o pós-doutorado, o doutor e o mestre, até mesmo o graduado. Por quê? Porque a limitação do conhecimento desses seres é baixa. Então, eles não vão alcançar essa diferenciação. Mas existe a diferença entre o graduado, o mestre, o doutor e o pós-doutor. Isso é uma questão apenas de hierarquia, tá? Para entender que o que o Lao Tse está trazendo é tão profundo quanto Jesus traria, ok? Para o nosso entendimento. Mas, segundo a escala espírita, Jesus poderia trazer mais, desde que nós avancemos muito ao ponto de superar esse nível que o próprio Lao Tse trouxe. Então, para o nosso nível não faz diferença, desde que usemos bem o nosso livre-arbítrio dentro desses ensinamentos, todos nós nos harmonizaremos com o tal, alcançaremos a salvação, chegaremos à felicidade. É a mesma coisa com nomes diferentes, percebe? Percebe? Essa é a questão. Nós estamos do fundamental para o médium. Esses espíritos são muito além, então o que eles vão ensinar é o que nós podemos alcançar. Então o que ele está dizendo ali, ó, está provado que moralmente existem ensinos fora dos ensinos do Cristo. Olha que coisa interessante. Continua Kardec. Os trabalhos desses homens, que aparecem de vez em quando entre os povos, são como meteoros da inteligência. Jamais são estéreis. São como sementes que ficam durante longos anos em estado latente, que não aproveitam senão algumas individualidades, mas que as massas são incapazes de assimilar. Os povos são lentos em se modificar, até o momento em que um abalo violento venha tirá-los do torpor. É exatamente o que nós devemos entender com o Espiritismo. Por que as pessoas estão nos centros espíritas gesticulando, usando roupas especiais, luzes especiais? Por quê? Porque elas não alcançaram ainda o conhecimento da doutrina espírita. Então elas vão às práticas exteriores, assim como o budismo resvalou em práticas exteriores, o taoísmo resvalou em práticas exteriores, o judaísmo resvalou em práticas exteriores, o cristianismo resvalou em práticas exteriores, o espiritismo também vai resvalar em práticas exteriores do ponto de vista dos seus adeptos. Por quê? Principalmente porque no nosso momento, aqueles que são os seus guias são os que mais ensinam o caminho por fora. E o caminho por fora, como diz Kardec, a fé cega pode até levar a coisas boas, mas pode levar às coisas ruins, ou pelo menos à inércia, ao não progresso. Então, o caminho por dentro é o melhor caminho. E o Espiritismo trata do caminho por dentro. Mas como ele é essencialmente misericordioso, ele também trata do caminho por fora. Os cegos só seguem o caminho por fora. Alguns filósofos pouco se preocupam em pôr em prática aquilo que eles conceberam, né? Que no futuro isso vai desabrochar. Mas no caso de Lao Tse, de Jesus e de tantos outros, eles puderam pôr em prática. Os seguidores talvez tentaram seguir essa tradição. Uns conseguem, outros não. Para terminar, a gente vai introduzir o estudo. Olha só, o que significa o Tao Te Ching? Olha, para a gente ver quantas tradições e traduções diferentes podemos ter. O Tao é a essência, o princípio de todas as coisas. Essa é uma camada mais superior. E tem o Tao, que é o caminho que devemos seguir, ok?
o caminho natural do universo, a força. Agora olha lá, Tao Te Ching, olha quantas interpretações pode-se ter da frase Tao Te Ching. O sentido da vida, outros traduzem como o livro que revela Deus, o livro do caminho e da virtude, o livro do caminho perfeito. A ideia é a mesma, mas os nomes modificam. Então, porque é um entendimento, né? Principalmente você passar dos ideogramas, das ideias da linguagem do chinês para o português ou para o inglês, etc., já tem uma dificuldade. A gente sofre isso com o francês, né? Onde é escrita a lei de Deus na consciência. Alguém traduz, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Poderia traduzir é escrita, poderia traduzir está escrita. Então, o que acontece? Muda muita coisa. Então, às vezes, nós vamos tentar trazer algumas traduções diferentes, mas tentando buscar o entendimento da mensagem. Então, esse é o nosso caminho. Essa foi a introdução. No próximo vídeo vamos entrar direto no primeiro pensamento, no primeiro poema, no primeiro aforismo, no primeiro passo. E assim, cada passo tentando fazer uma relação com o Espiritismo. Muito obrigado.